Sabe aquela história de você se tornar mãe da sua mãe ou pai do seu pai quando ele envelhece? Muito cuidado com isso. Isso pode esconder um grande perigo. Eu sou Thaís Rezende, psicóloga e mestra em gerontologia. E hoje, aqui no canal da Felicidade, eu vou te ensinar o que é a dependência aprendida. Olá! Vamos falar sobre a tal da dependência aprendida? Este termo foi cunhado inicialmente pela psicóloga Margaret Boltz, que estudava na área de gerontologia e atuava nessa área, e com esse termo o que ela quis foi descrever o comportamento de idosos que são dependentes de ajuda, embora tenham capacidade funcional para fazer aquela atividade de modo independente. Então é aquele idoso que ele tem capacidade para fazer algo, mas ele faz questão de pedir, de solicitar a ajuda do cuidador e do familiar. E muitas vezes nós vemos que isso acontece tanto por uma superproteção por parte do familiar, mas também por familiares que acabam adotando uma postura paternalista e até mesmo infantilizando o idoso. Muitas vezes numa tentativa de retribuir o afeto que receberam ao longo da vida, né? Uma forma de dar carinho, de dar amor para aquela pessoa que está com alguma dificuldade. Às vezes essas pessoas acabam limitando o idoso de fazer as coisas que ele ainda tem capacidade de fazer. Às vezes até mesmo uma tentativa de proteger o idoso para ele não sofrer uma queda, por exemplo, e acabam limitando essa independência do idoso, que vai cada vez mais se acostumando, se habituando a ter ajuda para fazer coisas que às vezes ele até é capaz de fazer, com uma certa dificuldade, mas que ele ainda conseguiria fazer. Então isso é muito difícil, tanto porque gera uma dependência emocional do idoso, então ele às vezes não vai ter mais capacidade porque se sente incapaz, porque tem medo, porque acha que não vai conseguir, né? Ele cria essa dependência mesmo de ajuda do cuidador, e também é difícil para o cuidador, porque essa pessoa vai ficar cada vez mais sobrecarregada com coisas que talvez nem precisaria estar fazendo pelo idoso, que ele ainda era capaz de fazer. Então é importante a gente refletir sobre isso. Essa ideia de ser mãe da minha mãe, ser pai do meu pai, nós podemos sim retribuir o amor que eles nos deram quando nós éramos crianças, mas entendendo, primeiro de tudo, que não importa o quanto o idoso precise de você, ele sempre vai ser seu pai, ele sempre vai ser a sua mãe. Os papéis hierárquicos não podem ser invertidos. Você pode sim cuidar, mas entendendo que ali o seu papel é de filho que ajuda e não de pai. O seu pai não é o seu bebezinho, a sua mãe não é a sua menininha, a sua criancinha, ela é a sua mãe. Ele é o seu pai e ele precisa ser tratado como tal, porque senão corre o risco de acontecer a tal da dependência aprendida. E aí você vai ficar cada vez mais sobrecarregado, você não vai dar conta muitas vezes de ajudar aquela pessoa, e aí ao invés de ser aquele amor que nutre, que ajuda, vai ser um amor que se torna dependência. O amor quer que as pessoas sejam independentes, o amor quer que as pessoas consigam ficar o máximo de tempo independentes. E quando a gente ajuda demais o idoso, a gente acaba até mesmo acentuando um processo de declínio funcional, porque o idoso vai deixando de estimular algumas habilidades que ele ainda tem preservadas. Então, pega essa dica no final do vídeo de hoje. Se o idoso que você cuida, seja familiar ou não, está com alguma dificuldade, antes de você interromper a tarefa e fazer por ele, vá aos pouquinhos ajudando e até mesmo pense, tem algo que eu posso fazer para facilitar essa atividade? Tem muitos profissionais que são capacitados para te ajudar nessa tarefa. Um deles, por exemplo, é o terapeuta ocupacional. Então, antes de terminar o vídeo de hoje, eu quero te deixar esse recado. Se você cuida de um idoso que está precisando de ajuda, já está com algumas dificuldades, antes de você se propor a fazer tudo por ele, vá facilitando essa tarefa para ele. Tenta tornar essa tarefa mais fácil, para que ele consiga ainda fazer sozinho. E se mesmo assim ele não conseguir, vá ajudando de forma gradativa, de acordo com a necessidade dele. Se ele não consegue mais comer sozinho, por exemplo,
você pode pensar: será que eu posso picar a comida ao invés de já dar na boca dele? Será que eu posso adaptar um talher? E para isso, um profissional que pode te ajudar muito é o terapeuta ocupacional, até mesmo o fisioterapeuta, que são profissionais que estão habilitados para ajudar quando a pessoa tem ali alguma dificuldade funcional, para que aquela pessoa continue sendo capaz de fazer aquilo sozinha o mais tempo possível. Então pense nisso e confira os meus próximos vídeos que eu vou estar publicando sobre comportamento do idoso e como você pode lidar com comportamentos desafiadores aí do seu familiar ou do idoso que você cuida. O vídeo de hoje foi esse, espero que ele tenha te ajudado. E se você gostou desse conteúdo, não se esquece de curtir aqui para eu saber que você quer mais conteúdos como esse, que ele te ajudou. E também clique aqui no botão de se inscrever, ativando as notificações no sininho, para aí você ter acesso a todos os meus próximos conteúdos e não ficar de fora de nada. Eu te espero na próxima semana com ainda mais felicidade. Um beijo!